Olá, jovem! Mais uma segunda-feira, mais um vídeo no canal. E quem sou eu? Eu sou o menino João Carvalho. Se você não me conhece, tem muita gente que tá chegando no canal agora. Você não tá acostumado com isso, mas agora eu vou passar a me apresentar, porque o Rafael mandou. E tem muita gente chegando no canal agora. Meu nome é João Carvalho, eu sou educador popular, sou historiador, sou mestre em História Social, sou doutorando em História Social da Cultura e sou o rapazinho responsável por este canal, mas não sozinho, junto com mais duas lindas pessoas no trisal do amor louco comunista, que é eu. Minhas redes aparecem o Rafa, o melhor editor de vídeo do Brasil. Desculpa, outros editores do Brasil, não são vocês. Redes do Rafa. E a Nune, a melhor capista, designer, produtora de elementos gráficos, mulher fenomenal, faz tudo. Redes da Nune no canal. E esse canal também não é só mais um canal. Esse canal agora são dois canais. Esse canal dividiu por si paridade e agora a gente tem um canal de cortes. Então entre no nosso canal de cortes, por quê? Porque a gente precisa de você no canal de cortes, pro canal crescer e a gente poder mudar o nome dele pra Assim Cortou o João. Por favor, não roubem esse nome. Então é isso por enquanto. E eu vou voltar pra introdução do vídeo, que eu estou louco de tramadol, porque minha coluna está me matando. Nesta segunda-feira, trago para vocês uma live muito especial, linda e maravilhosa, que eu fiz no Redflow. Sigam o Redflow, redes do Redflow aí embaixo, num programa chamado La Migra, que é a segunda vez que eu participo, a honra para mim, aonde a gente falou de tudo muito, e foi uma live, pesada. Recomendo muito a vocês. Vocês verão durante essa live uma companheira maravilhosa, vinda direto da Colômbia. Em breve ela estará aqui no canal pra gente discutir com vocês a realidade colombiana. Por enquanto vocês ficam aqui com a live. O tio volta no final do vídeo com Paraíso dos Cupão e muito mais coisas. Então é isso, Rafa. Pode soltar a vinheta. Beijo no seu coração. Nosso bagulho é fazer a revolução. Foi-se martelo e com o copo na mão. Vermelha é nossa bandeira e o nosso coração. Camarada João Carvalho, obrigada. Muito bom tê-lo aqui novamente. Gente, primeiro, né, pedir desculpa para você, para Andréia, para todo mundo que tá vendo, né, porque eu super atrasei, porque eu tava fazendo uma ressonância magnética e atrasou tudo. Então, assim, desculpa, eu dei um jeito bizarro na minha coluna, mas estamos aqui. Tá tudo certo, fica tranquilo. Igual eu te falei em off aqui no WhatsApp, eu também tô sempre com problema de saúde, então eu sei o que é ficar na fila aí e ter que rodar a baiana para ser atendido, né? Algo que deveria ser um direito nosso, né? A gente tem que ficar... A gente já tá com problema de saúde e ainda tem que se estressar numa fila, né? Não é fácil. Bom, então, para a gente não perder tempo, João, eu vou começar essa nossa conversa sobre guerra, censura, passando um vídeo. E aí eu queria que você começasse comentando exatamente esse vídeo. There were some reports about discrimination of people with Arabic or African roots. What can you tell us about that? Is this true? Did you experience something like this? Yes, I experienced that. There's a lot of hostility from the white women. They really don't like us to be in the train. Somebody was telling me I have to stand up, I have to go out. If I'm not a Ukrainian, I shouldn't be in the train of a Ukrainian. I should find anywhere I should go to. So it's really sad that we have to face this. And they prefer their pets, their animals, even before a black man or a black woman. So it's really sad. Also es gab... Bom, eu coloquei esse trechinho, eu tenho outros aqui para passar durante a nossa conversa, porque o tema central da live é guerra e censura, né? Para quem não sabe, né, queria explicar aqui para a nossa audiência, aqui na Europa e agora também no Brasil, muitas agências russas foram censuradas e bloqueadas pelas plataformas, inclusive por essa aqui que a gente está falando, né? Então, quem tenta se informar em relação ao que está acontecendo na Ucrânia, não consegue, né, ter a informação mais só do lado ocidental, que é o lado pró-Estados Unidos, pró-OTAN. O outro lado da história, que é, no caso, a Rússia, né, a gente, para obter essa informação, a gente tem que fazer, né, trocar VPN, né, tentar outras formas aí para alcançar essas mídias. Então, eu queria que você começasse, João, falando um pouquinho sobre essa questão. Quem que está lucrando, na sua opinião, com essa censura e por que você acha que existe essa preocupação em contar só um lado da história?
Bem, né? Vamos começar aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender é que este não é um fenômeno novo. Esta não é a primeira vez que isso está acontecendo. Esta não será a última vez em que isso está acontecendo, né? A gente tem que entender que essa invisibilização que é feita propositadamente, ela é baseada numa ideologia de longa duração, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, né, a gente tem no posterior à Segunda Grande Guerra uma guerra cultural que vai ser travada pela CIA e pelos países hegemônicos, né, aonde a gente vai ter uma construção, né, de uma ideologia dominante que precisa ser enfiada goela abaixo em todos os povos do mundo. Isso não começou também depois da Segunda Guerra. Se a gente voltar para antes, no período pós-Revolução Russa, a gente vai ver na indústria midiática norte-americana, estadunidense, europeia, né, todo um achincalhe do bolchevismo, né, que fazia as comparações mais esdrúxulas possíveis, e eu não estou nem falando da insurgente indústria fascista, eu não estou falando de um Hearst nos Estados Unidos, eu não estou falando dos fascismos europeus, eu estou falando da indústria midiática liberal. E se a gente voltar mais para trás nisso, e a gente for para 1850, na Renânia, a gente vai ver Engels e Marx sofrendo os exatos mesmos tipos de ataque midiático na mídia escrita da época, quando depois, né, da tentativa de insurgência da Alemanha, né, naquela Primavera dos Povos que a gente vai ter entre 1848 e 1850. O que isso nos conta? Isso nos conta que o status quo, para citar o nosso querido menino Althusser, né, ele domina os aparatos ideológicos e ele precisa de dominar os aparatos ideológicos para se manter no poder. Vocês estavam falando do Assange há pouco tempo atrás. Por que o Assange é uma ameaça tão grande? Porque o Assange tira esse véu de Maia, ele acaba com a ilusão, ele desnuda o que existe por trás do que é vendido. Ora, nós comunistas somos materialistas, os liberais não. Eles são idealistas. O que é o idealismo? O idealismo é exatamente vender uma ideia que não corresponde à prática, que não corresponde à prática material. Vocês vão ver na mídia hegemônica inteira, no globo inteiro, todo mundo pintando a Ucrânia como se a Ucrânia fosse uma democracia, um exemplo de democracia liberal. Zelensky, seu presidente, que estava condecorando nazistas até 2 meses atrás, é vendido como se fosse um herói da Marvel ou um bonequinho da Pixar. Quando você vai ver a verdade é muito diferente. A verdade está muito mais próxima do migrante africano, que é aceito dentro do país para poder fazer todos aqueles trabalhos que ninguém quer fazer, sendo brutalmente explorado, assim como os próprios ucranianos foram aceitos em toda a Europa Ocidental, quando da queda da União Soviética, para fazer esses trabalhos que hoje em dia já estão sendo substituídos pelos migrantes africanos, asiáticos, latino-americanos, né? Na hora de explorar essas pessoas, tudo bem. Na hora de entrar dentro do trem, não. Né? O capitão do mato pode ver a missa, mas ele tem que ver a missa descalço. Né? Então essa é uma ótica e é uma ética que ela vem desde o colonialismo. Né? O imperialismo ele vai surgir como fenômeno a partir das suas raízes modernas. As raízes modernas, que são as raízes capitalistas, elas já se mostram desde o colonialismo e muda muito para permanecer igual. Quem minimamente conseguiu civilizar a barbárie ocidental, quem minimamente conseguiu trazer direitos mínimos às mulheres, às crianças trabalhadoras, aos trabalhadores em gerais, foram aqueles comunistas, socialistas, anarquistas, pessoas progressistas que lutaram e deram sua vida, sua linfa, seu suor e seu sangue para tentar civilizar minimamente essa sociedade. A guerra, ela não tem um fronte só. A guerra contemporânea, ela não é simplesmente uma guerra de movimentação de tropas, ela tem vários frontes diferentes. Um dos frontes mais importantes é esse, é o ideológico. É mais fácil, às vezes, a gente ver isso em outros momentos
do que, às vezes, no calor, na tensão de um movimento. Por exemplo, todo mundo fala assim, a Rússia invadiu a Ucrânia. Esquece-se que existe um conflito continuado desde 2014. Esquece-se que se mataram 15 mil civis em Donetsk e Luhansk. Esquece de tudo que passou na Crimeia, esquece do Acordo de Minsk, esquece que a OSCE, que é a guarnecedora do Acordo de Minsk, mantém um site onde ela contabiliza as vezes que o cessar-fogo foi rompido, e só em 2021 o cessar-fogo do Acordo de Minsk foi rompido 91 mil vezes. Tudo isso se esquece. Mas muito mais se esquece que, ao mesmo tempo em que está acontecendo esse conflito agora, o Iêmen vem sendo perenemente bombardeado pela Arábia Saudita com armamento pago na mão da França, na mão da Grã-Bretanha, na mão dos Estados Unidos. O mesmo Estados Unidos, na mesma semana em que a Rússia começa a sua campanha, jogou bombas a esmo, como os Estados Unidos sempre faz, contra a população civil da Somália, porque, aparentemente, talvez tivesse alguém do Boko Haram numa área de 5 quilômetros. Então, o que você faz? Você explode os 5 quilômetros. Matar todo mundo, matar o cara do Boko Haram. A Palestina está há 7 décadas sob agressão continuada. Os bloqueios, que são armas de guerra extremamente mais cruéis, porque elas vão matar as crianças, vão matar os velhos, vão matar os doentes, são usados contra Cuba, são usados contra a Venezuela, são usados à torta e à direita, são usados contra o Irã, são usados em vários momentos e passa. Né? Então, assim, a gente tem que entender qual que é esse plano de fundo e como que o hegemon tenta se manter. Mais ainda, a gente tem que entender o movimento de enfraquecimento. Vocês estão vendo atrás de mim um menino mau. Eu sou maoísta. Eu vou citar o mal. Tá? Ousar lutar e ousar vencer. Capítulo 8, o nosso querido livro vermelho. Normalmente, quando um império, quando um grupo de reacionários está em queda, ele se mostra ainda mais forte, ele tenta uma bravata ainda maior. É aquela velha história dos tigres de papel. Né? Em longo prazo são tigres de papel, a curto prazo são tigres de aço. O que isso significa dizer? Significa dizer que, por mais que mostre-se os dentes, por mais que se tente atacar, por mais que se tente asseverar a dominância, a verdade é que houve, depois da queda da União Soviética, uma ideia vendida aos 4 ventos, paga pela CIA para ser vendida por intelectuais aos 4 ventos, de que a história havia acabado, de que os Estados Unidos havia vencido e que o hegemon seria eterno. Nenhum, absolutamente nenhum império neste planeta, desde o início da história até hoje, foi. Não será os Estados Unidos que será o primeiro. Nós estamos falando de um país que internamente tem 1/3 da sua população civil dependente de cupons para se manter vivendo, país de uma pobreza muito grande dentro dele mesmo, para boa parte de sua população. Nós estamos falando de um país que já entrou nas 10 maiores dívidas internas públicas do mundo. A dívida dos Estados Unidos é 130 e tantos % do PIB. Se os Estados Unidos não fosse dono do FMI, o FMI já teria intervido nos Estados Unidos, não vai intervir nunca. E é a Europa quem sustenta esse gigante dos pés de barro. Por quê? Porque quem rerola esta dívida são os lacaios que a pagam. E os Estados Unidos depende do seu complexo militar industrial. Sempre foi assim desde a década de 30. Desde que Keynes refez a economia estadunidense, o complexo militar industrial foi uma peça fulcral e os Estados Unidos nunca mais parou de provocar guerras. Eu tinha posto esse troço no mudo. Aparentemente eu não pus tão no mudo assim. Agora tá no mudo. Já estão tentando sabotar a gente aqui. É a BIM ligando para que eu não continue a falar. Mas assim, só para terminar essa entrada, então a gente tem que entender quais são esses interesses. A gente tem que entender que a guerra não é maniqueísta. A gente não pode ser maniqueísta. A gente não pode acreditar que existe o mocinho e o bandido. Que um é branco, o outro é negro. Que um é bom, o outro é mau. Não existe isso. As coisas são muito mais cinzas do que elas parecem. Existem interesses gigantescos dos Estados Unidos. Vou dar um exemplo muito claro.
Após a queda da Angela Merkel, a Alemanha tem agora um chanceler que é fraco até falar chega, ainda não mostrou a que veio e vai ser tratorado pelos Estados Unidos, porque ele é o Konrad Adenauer que os Estados Unidos sonha desde a década de 50. O Biden virou para ele e falou assim, então o gasoduto aí, filhão, desliga essa porra, vai fazer isso não. E ele não fez. E fechou o Nord Stream 2. A partir do momento que os Estados Unidos se arvoram nessa posição, o que ele tem que fazer? Ele tem que se colocar como o garante de qualquer problema que a Europa tenha futuro, caso a Rússia feche a torneirinha. Quem escalou este conflito loucamente nos últimos meses até um ponto de ruptura foi a OTAN, e a OTAN, gente, é os Estados Unidos e o resto é figurante. Tá? E isso interessa geopoliticamente, e principalmente interessa geopoliticamente para os democratas, quanto mais para o senhor Biden, que vem fazendo um governo, desculpe o palavreado, de merda, que perdeu toda a sua base de apoio popular, que provavelmente vai ser tratorado nas eleições de midterm e que precisa de algo para catapultar tanto a sua popularidade como a economia internamente. Então a gente está dentro de um círculo geopolítico que é muito mais complexo e muito mais matizado do que isso. Isso também não significa dizer que o Putin é um novo Lenin, muito antes, pelo contrário. Nós, da esquerda revolucionária, não precisamos ter nenhum tipo de ilusão com o Putin para além daquilo que ele pode nos oferecer. O apoio crítico que se dá é o apoio crítico que se dá ao Assad. Ninguém acha que o Bashar al-Assad vai se transformar a Síria por meio do baatismo num novo píncaro do socialismo mundial. Do outro lado tem o ISIS. Do outro lado tem o Estado Islâmico. Ninguém acha que o Putin, que é um sujeito extremamente conservador, que as bases dele são os oligarcas russos, muito mais ligado, inclusive, com os oligarcas russos do que o Yeltsin era. O Yeltsin era muito vendido para o Ocidente, o Putin não, exatamente esse nacionalismo grão-chauvinista, nacionalismo chauvinista, grão-russo do Putin, conservador, é que fez. Agora, a gente tem que entender também que contra o imperialismo que de fato há, contra o imperialismo que existe, que é o imperialismo estadunidense, o Putin tem várias ações que são anti-imperialistas. Mas isso tem que ser matizado. Tem que ser matizado nos seus pesos, nas suas cores, nas suas gradações. As coisas são mais complexas do que elas são vendidas. E elas precisam ser vendidas de uma forma não complexa, porque é impossível vendê-las pelo que são. Como que os Estados Unidos e a OTAN vão virar e vão falar assim, olha, em 2017, na lei ônibus dos Estados Unidos, foi proibido que a gente desse qualquer tipo de dinheiro para o Batalhão Azov ou para qualquer um dos seus associados, mas mesmo assim, a gente vem armando eles até os dentes. A gente não podia dar dinheiro para eles porque eles são abertamente nazistas. Eles não são neonazistas. O neonazista tem símbolos diferentes. O neonazista esconde seus símbolos por um novo tipo de simbologia. O Batalhão Azov, não. Eles usam a mesma simbologia clássica da SS, dos Einsatzgruppen. Tá? Eles são nazistas. Chamar eles de neonazistas é uma sacanagem com eles, que fazem um esforço enorme para ser mais nazista que os nazistas da Alemanha. Os Estados Unidos era proibido de armar essas pessoas. Armaram essas pessoas até o dente, indiretamente, e armaram essas pessoas até o dente, diretamente pela OTAN. O senhor chefe da OTAN, o senhor Jens, foi lá e deu uma entrevista falando que desde 2014 eles dão treinamento continuado e armas para esse povo. O que aconteceu em 2014? Euromaidan, depois Crimeia, depois Donbas. Ou seja, o que a OTAN falou, a OTAN assumiu que ela diretamente armou milícias paramilitares de cunho abertamente nazistas que estão na folha de pagamento do Estado ucraniano, ou seja, o Estado ucraniano abraçou este nazismo, e abraçou mesmo, gente, abraçou culturalmente. Você vai na Ucrânia hoje em dia, todos os líderes nacionalistas, que não eram que eles flertavam com nazistas, eles eram da SS. Você tem foto, tem post, tem imagem, e quem vai benzer imagem de Stepan Bandeira, um pogromista, um homem que era ligado a Hitler e assassinava judeus, tem a sua imagem benzida pelo cara da Igreja Ortodoxa Ucraniana. É isso que aconteceu lá. João, como que você vende isso? Não, é só para reafirmar isso que você está falando. Inclusive, a gente está no mês de luta internacional das mulheres, e a OTAN foi fazer uma homenagem às mulheres, né? O soldado usou uma foto de soldado mulher, e aí você vai olhar, a mulher tá com símbolo nazi. Tá com um sol negro gigante no peito. E assim, e não foi só essa que vazou, sabe? Por que tirou 6 fotos e 5 tinham? Pela coincidência? Não foi, gente.
Não é uma coincidência. Virou meme já, né? Não pergunte a uma mulher a sua idade, ao homem seu salário e ao soldado ucraniano o que significa o pet maluco que ele usa na camisa. O povo transformou o negócio em meme. De tantas vezes que vazou. Teve uma outra da OTAN também. A OTAN, inclusive, assim, tá de parabéns pela genialidade em escolher esse tipo de coisa. A OTAN colocou uma foto de um soldado. O soldado muito gentil ajudando a criança. O cara tinha um Wolfsengel desse tamanho no braço. O cara usava um pet de um símbolo nazista que era maior do que o antebraço dele. Ficou impossível disfarçar, né? Não tem como disfarçar. Não tem como. Gente, o Zelensky, fazendo um show de stand-up, recebendo prêmio nos Estados Unidos em 2017 ou 2018, a primeira piada que ele fez sobre a Ucrânia foi: vocês podiam depois mandar todas as suas cópias do Mein Kampf que vocês têm aqui nos Estados Unidos para lá, porque lá tá esgotado. Que absurdo. Que absurdo. Se ele falou isso, quem sou eu para discordar? Pois é, e aqui ele é visto como um herói, né? A propaganda que se faz da mídia ocidental é como se ele tivesse na luta pelo povo dele e se resume a isso. Não, e assim, Stephanie, desculpa, né? Uma coisa é a luta pelo povo, outra coisa é o novo conceito de herói, onde uma pessoa que oferece armamento de guerra para uma população civil despreparada e lutar contra um exército regular é um herói. Isso não é um herói, gente, isso é um assassino. Tá. Molotov, ajudar a falar para as pessoas fazerem molotov, gente, contra o exército. E outra coisa, só lembrar uma coisa, né? Molotov, o nome vem exatamente de Vladimir Malatov, né? Que era um inventor. Também foi chanceler da União Soviética. Eles não chamam Molotov de Molotov na Ucrânia. Eles chamam de Bandeira Smooth. Por causa de Stepan Bandeira, que é um cara que é abertamente nazista. Colaboracionista direto de Hitler. Este é o nome do coquetel do lado de lá da fronteira. Não é à toa. E outra coisa, a população civil não tem preparação. Gente, o fato de eu ter jogado Call of Duty não me prepara para ir para uma guerra. Isso devia ser algo muito claro, muito patente, mas não é. Tá? Então, assim, qual que é a preparação da população civil para atirar um coquetel molotov? Nenhuma. Várias pessoas estão queimadas, você vê os caras virando churrasco, tem milhões de vídeos que ficam rodando em Telegram, dos caras fazendo as merdas mais absurdas com esse tipo de coisa. Agora, se o cara não tá preparado para mexer com molotov, você acha que o cara tá preparado para mexer com a ponto .50? Não tá. Não tem preparação. E outra coisa, você arma a população inteira e cria um terror louco, falando assim, são russos. Como que você olha 2 ucranianos e fala, este aqui é de origem russa e este aqui não é? Né? Então, assim, vai ter vários assassinatos que vão acontecer interfamílias ucranianas. Para além disso, este armamento, que é um armamento de segunda linha, se coloca aqui muito claro, eles estão dando o resto, estão dando o lixo para a Ucrânia. Já deixaram muito claro que a Ucrânia será servida em hecatombe no altar da OTAN, porque tropa não vai. Nós mandamos nossos coraçõezinhos, nossos sentimentos, uma foto da Bastilha com as cores da Ucrânia e todas as armas velhas que estavam apodrecendo ali no porão. Tá? Essas armas velhas que estavam apodrecendo... João, da população. E depois para recolher isso da população, nunca mais. Não vai recolher e essa arma não está indo para a população, gente. Vocês acham que um lugar que pulula de batalhão paramilitar, o que os paramilitares vão fazer na hora que chega um rio de arma? Os caras vão falar assim, não, claro, população, fica com ele aí. Vão falar assim, não, vem cá, vou te dar um treinamento, não, pode deixar que eu vou ficar com isso aqui. Mas eu quero ficar com a arma, sai daqui, senão você morre. É isso, gente. Não vai ficar a arma com a população civil. Essas armas vão vazar, essas armas vão virar um comércio ilegal violento, essas armas vão multiplicar como já multiplicaram. É só seguir a mídia que você vê os novos nomes dos novos batalhões fascistaços e nazistaços que foram criados agora que tem armamento até o dente. E esta merda, uma vez que foi jogada no ventilador, ela se espalhará. Isso não vai ficar só dentro da Ucrânia, não. Primeiro isso vai espalhar no leste na região, a gente já pode esperar que daqui a pouco, na hora que der uma arrefecida no conflito, a Polônia vai pegar fogo, a Eslováquia vai pegar fogo. Depois isso vai descer para a Alemanha. Sabe, assim... E aí a gente vê o crescimento da extrema-direita há um tempo, que eles estão organizados, né? Eles estão se organizando. Sim, estão se organizando há muito tempo e estão sendo normalizados. Estão sendo normalizados dia sim, dia também. Você vê a BBC ter a pachorra de escrever um artigo,
que rodou muito aqui no Brasil, não sei se rodou muito por aí, que era falando assim, gente, os símbolos nazistas dos nazistas ucranianos não são exatamente nazistas, eles são de um nacionalismo muito diferente, que é igual ao do nazista, mas também fazia parte do nazismo, não é nazista, é um nazismo light, é um nazista toque-me-voe, sabe? Então, assim, eles estão normalizando. É o seguinte, como é que o liberal faz? Ele olha o olho da serpente, o ovo da serpente, aí ele senta em cima, aí ele choca o ovo da serpente com muito carinho, aí na hora que a serpente nasce, ele fala, oh meu Deus, uma serpente. Nunca, em nenhum dos fascismos do mundo, italiano, alemão, húngaro, austríaco, polonês, ele aconteceu sem ser abraçado pelos liberais e abraçado pelo capital. Nunca aconteceu sem. Tá? E não é agora que vai acontecer de novo. Sabe? E assim, é a mesma tática que fundou a Al-Qaeda. Então, assim, dos criadores de Al-Qaeda, dos criadores de Talibã, dos criadores de Os Grandes Mujahideen no final de Rambo 3, vem aí guerreiros nazistas democráticos da Ucrânia. É isso, gente. Aquela primeira pergunta que eu te fiz, que chegou a toda essa explicação excelente que você deu. Desculpa, eu falo demais, eu disparei a falar, desculpa. Mas a gente está aqui mesmo para te ouvir. Eu queria compartilhar isso daqui, né? Que a gente está falando, quem ganha com isso? Bom, tá aí, turismo em Portugal já tem mais de 11 mil empregos exclusivamente para refugiados ucranianos, mas a oferta pode ascender a 50 mil. Queria fazer uma observação em relação a isso, porque aqui a gente é governado pelo Partido Socialista, que de socialista tem muito pouco, e essa é uma política do PS, né, de mostrar para o imigrante, né, a falsa narrativa de que ele é bem-vindo, que aqui ele vai ter uma vida boa, tal, mas no fundo, essas 11 mil vagas aí, elas vão ser oferecidas para refugiados ucranianos, mas naquelas condições, né, sem contrato de trabalho, com carga horária de 12 a 15 horas por dia, com um salário, assim, extremamente ridículo, que mal dá para você sobreviver, que é bom lembrar que o salário mínimo de Portugal é um dos mais baixos da Europa. Então, é aquele negócio, né? Ao mesmo tempo que se faz uma propaganda de apoio, né, de, vocês são bem-vindos, e que tá rolando mesmo, né, tá rolando, a gente sabe que, no fundo, é o grande capital que quer ganhar em cima dessa tragédia toda. Então, assim, gente, igual aqui em Lisboa, foram iluminar a Praça do Comércio com as cores da bandeira da Ucrânia. Gente, isso não está ajudando ninguém, não está salvando nenhuma vida, né? E aqui, João, não sei, acho que aí no Brasil também, aqui, quando a gente faz qualquer tipo de crítica em relação à OTAN, em relação ao imperialismo estadunidense, automaticamente a gente já é jogado no saco do Putin. Você está defendendo Putin. Eu fui xingada de nazista nas redes sociais, começaram a marcar os veículos de comunicação que eu colaboro aqui em Portugal, questionando, perguntando o que eu estava fazendo nesses veículos, né, nazista, pró-Putin, sabe? E, assim, a propaganda anticomunista aqui está muito pesada, da gente começar a sentir medo de sair na rua. Estou falando sério, não estou exagerando. E aí, antes de eu passar a palavra para você de novo, João, queria perguntar para a Andréia. Andréia, né, e se você também quiser fazer uma pergunta para o João, como está essa visão da guerra aí na Colômbia? Está igual que em todo o Ocidente. Para quem não souber, a Colômbia é o principal parceiro Parceiro seria se fosse em igualdade de condições, né? É o principal subserviente dos Estados Unidos na América do Sul, né? A entrada. E, justamente, tem sido usado muito bem pelos veículos de imprensa, mas principalmente pelo governo, para fazer propaganda para o governo. No final da semana passada, na verdade, não sei se foi no final da semana passada ou começo dessa, eu já não sei no que dia vivo, mas teve a reunião, finalmente, do Duque, que é o presidente da Colômbia, com o Biden, que é uma reunião que foi adiada 3 vezes, desde que o Biden tomou posse como presidente, porque o apoio direto do governo da Colômbia ao Trump gerou uma certa distância entre
o governo do Biden da Colômbia, não quer dizer que eles não sigam, continuem com a sua política tradicional, que vai mais além das pessoas, mas a reunião finalmente aconteceu. E nela, o Biden falou que a Colômbia vai ser o novo aliado na OTAN, privilegiado da Colômbia. Isso foi apresentado pelo governo do Duque como uma grande vitória diplomática do governo. Que não sei se nunca soube se no Brasil tinha um dito que tem aqui na Colômbia, que não conhece a Deus, a qualquer santo reza. Então, quem não conhece as relações históricas da Colômbia com os Estados Unidos acreditaram que isso realmente é um avanço na relação, quando a Colômbia sempre foi o terceiro receptor de financiamento militar e assessoria militar dos Estados Unidos historicamente. Então, isso não vai mudar além do título. Aliás, que a Colômbia é o único parceiro associado da OTAN no mundo. Então, ele já tem uma relação direta com a OTAN, mas agora ele entra no conjunto de países que não estão no Brasil. O Brasil também tem esse título de aliado na OTAN dos Estados Unidos. Então, isso tem sido usado para não falar do conflito interno que está em aumento por conta das eleições, o aumento dos massacres, o aumento do assassinato das lideranças, foi usado propriamente para não falar da greve armada do ELN 2 semanas atrás, e está sendo mostrado como o governo de Duque, que também está muito abaixo na favorabilidade dos últimos anos dos presidentes, como um aliado importante na região contra a Venezuela. Porque também não foi um acaso que essa reunião do Biden com o Duque se desse dias depois que o Maduro recebeu uma comitiva enviada pelo Biden de altos funcionários gringos para a Venezuela, e quando eles anunciaram o fechamento de uma nova parceria militar com a Rússia, né? Então, isso está sendo usado tanto para esconder não, para ocultar, eu falo muito português, para ocultar as questões internas da Colômbia, mas para tentar favorecer a imagem do governo do Duque como um todo, de cara para as eleições, que não serviu de nada, na verdade, e ficar um distrator. E, nesse sentido, eu queria perguntar para o João, você acha que esse lugar que a imprensa, os veículos da imprensa corporativa estão dando para a guerra na Ucrânia, a forma que eles estão apresentando isso, está favorecendo ou quer favorecer a quem dentro do Brasil? Também, sabendo a gente que estamos no ano eleitoral, então, para você, isso vai ou tem o intuito de favorecer a quem, especificamente no Brasil? Bem, vamos lá, né? Primeiro, eu quero deixar minha solidariedade total e restrita, Andréia. São mais de 1.300 líderes assassinados só nos últimos 5 anos. A gente não sabe o que acontece na Colômbia, fora de quem é da esquerda revolucionária, fora dos nossos meios de comunicação. A gente não sabe que isso aconteceu na Colômbia se a gente depender da mídia oligárquica no Brasil. Tá? A Colômbia vem sendo usada como laboratório das piores políticas, né, do neoliberalismo, desde a época do Plano Colômbia até antes, né? A gente sabe a dificuldade que é para nossos camaradas, nossos companheiros colombianos poderem militar. A gente sabe a diáspora colombiana gigantesca que se viu forçada a ir para o exterior por conta disso, para poder sobreviver. Então, assim, quero primeiro deixar minha irrestrita solidariedade à camarada, que eu só imagino o peso que não vem sendo para vocês aí. Aqui no Brasil, o Bolsonaro, ele decidiu por um alinhamento automático, subserviente, servil, baixo aos Estados Unidos, independente dos Estados Unidos pedir ou não, e independente dele ganhar algo com isso ou não. Nós chegamos num grau absurdo de alinhamento automático que a gente abandonou os critérios de reciprocidade que são comuns do direito internacional.
O Brasil garantiu a todos os cidadãos americanos visto, garantiu não sei o quê, não sei mais o quê, e não pediu nada em troca. Nem o critério consuetudinário, nem o critério tradicional de reciprocidade se pede mais, né? E o Bolsonaro fez uma aposta com todas as fichas no trumpismo, né? A gente tem que pensar que o trumpismo como fenômeno global tinha, né, no Bolsonaro o seu representante regional, né? Então o Bolsonaro colocou todas as suas fichas que o Trump iria se reeleger, e o Trump não se reelegeu. E com isso houve uma ruptura muito grande das relações Brasil-Estados Unidos, uma quebra nesse sentido, uma quebra muito paradigmática nesse sentido, com a entrada do Biden. Só que isso não impediu nossa burguesia burocrática intermediária de continuar laudando deitada no chão os seus senhores feudais nos Estados Unidos. A cobertura midiática que a gente tem no Brasil, ela chega a ser patética no melhor sentido grego da palavra pathos, que é o uso excessivo da emoção. É no ponto de se fazer perfil na televisão de Zelensky de um lado e o Putin do outro, e falar: Zelensky é jovem, Putin é mais velho, Zelensky usa roupas bonitas, Putin usa roupas conservadoras. É deste nível para baixo. É uma das mídias mais calhordas e subservientes, provavelmente, do mundo. O Brasil no Fantástico, que é o semanário principal da Globo, que é a maior conglomerado midiático do Brasil, dedicou uns 20 a 30 minutos a uma entrevista com o Harari. O Yuval Harari, para quem não sabe, né, é um historiador, e aqui eu ponho muitas aspas, porque eu sou historiador de formação e me dói chamar esse sujeito de historiador, tá? Que é basicamente o novo ideólogo do Império. Ele está aí servindo ao que o Fukuyama foi na década de 90. E este homem teve a pachorra de falar que desde 1945 nenhum outro país tinha invadido o outro. Ele falou isso de dentro de Israel, de Jerusalém. Tá? E vendeu uma visão completamente idealista, deslocada, sem contato nenhum, com nenhuma materialidade do que está acontecendo, e no final ainda vendeu um ecofascismo violentíssimo, falando que o dinheiro da guerra devia ser usado para as fontes verdes, renováveis e tal. Então, assim, foi uma mistura de discurso liberal com discurso ecofascista no final, que foi um show de horrores, e esse tipo de show de horrores vem se repetindo dia sim e dia também. Nós tivemos uma rede aqui no Brasil, a Jovem Pan, que colocou imagens de videogame como se fossem da guerra, tá? Colocou um jogo de PlayStation. Só daqui essa revista, porque tá escrito em português, mas é uma revista daqui, é uma revista portuguesa, para vocês verem. O herói do mundo livre. Uhum. Não tá muito diferente do daí. Não, mas é disso aí para baixo, sabe? Assim, na entrevista do Yuval Harari, ele falou que seus sobrinhos tinham figurinhas de Zelensky vestido com roupas de herói, o Capitão Ucrânia. Olha isso, gente. O sujeito está entregando arma para a população civil se ficar de barreira humana no meio de um bando de neonazista. De nazista. Desculpa, não são neonazistas, são nazistas. Tá? E aí este é o Capitão Ucrânia, o defensor dos frascos e comprimidos. É difícil demais. Enfim, né? A Globo falou que era fake, que os Estados Unidos tinham laboratórios biológicos na Ucrânia, e 2 dias depois, né, a representante dos próprios Estados Unidos falou assim: então, meio que tinha, né? Meio que tem que evacuar antes que eles acharam que a gente tinha, né? Deu ruim, né? Enfim, tudo que vocês podem imaginar. Por exemplo, quando aquele tanque, que era um tanque mais antigo ucraniano, teve um acidente e passou em cima de um carro, não foi porque o cara era louco, aconteceu. O Brasil inteiro parou para noticiar que o tanque russo tinha passado em cima do carro para matar a velha. Aqui também. Os demônios russos, né, pelo prazer, né, que os caras se locupletam loucamente com o prazer de assassinar inocentes. Né? Enquanto isso, a gente vai vendo como que foram, de fato, os ataques russos, que foram muito mais voltados para a infraestrutura, e o número baixo de mortes civis que a gente teve num conflito. Compara isso com o shock and awe da guerra do Iraque. Né? Compara isso com os 1 milhão de mortos civis do Iraque, compara isso com o fato que a Líbia foi devolvida, né, à Idade do Bronze, e é uma sacanagem falar que ela foi devolvida à Idade do Bronze, porque na Idade do Bronze tinha Fenícia, que era muito melhor do que a Líbia está hoje.
Com o apoio da OTAN, da Europa. Com o apoio da OTAN e da Europa. E de partidos de esquerda, aqui em Portugal, que se dizem marxistas, mas apoiaram a invasão na Líbia. Citando Rosa Luxemburgo, né, é apenas um cadáver putrefato, né? Então a gente vê muito bem que cada geração tem o SPD que merece, né? Então a gente sabe muito bem em quem você pode fiar e confiar, né? Agora, aqui no Brasil, a gente está experienciando durante este período, né, um aproveitamento por parte do governo para fazer o que o governo brasileiro faz de melhor, que é desmontar o Estado brasileiro em políticas de terra arrasada. Nós estamos vendo o aumento gigantesco de permissão de uso de agrotóxico defensivo agrícola, a gente está vendo a permissão de mineração em terra indígena, a gente está vendo a permissão de legalização de garimpo ilegal, tudo que é absurdo. Tudo que há 5 anos atrás, se alguém falasse, você ia falar assim, não, isso está fora da janela de Overton. Isso é tão absurdo que isso não é discutível. Hoje em dia é normal. Sabe, assim, nós vivemos o filme distópico Brasil da década de 80 é menos distópico do que o Brasil que a gente vive hoje. A gente vive dentro de uma distopia neoliberal protofascista. É horrível a situação, mas a situação é essa. Então a gente vê uma perseguição continuada aos nossos povos originários, né? A gente vê a economia brasileira em frangalhos, o subemprego aumentando, a pobreza absoluta aumentando, e, ironicamente, ao mesmo tempo, um pequeno aumento na popularidade de Jair Messias Bolsonaro, mas que não vai passar muito daqueles que são faixa para um caralho. Tem gente aqui no Brasil, gente, que se o Bolsonaro assassinar um bebê foca em rede nacional, os caras vão falar, porra, mas vocês viram o que o bebê fez pro mito? Sabe, é isso. Tá? Então, assim, tem uma parte dessa população que essa aí já foi. Não adianta mais, não tem nada, absolutamente nada. Gente, nós temos um dos piores resultados globais da pandemia. A gente teve um genocídio no Brasil. Isso é um genocídio que a gente teve no Brasil. E ainda assim, crime ocorre, nada acontece, feijoada. Né? Caso Marielle, né? Que ontem... O caso Marielle, né, que vem se deslocando a sécula seculorum, né, o genocídio continuado do Brasil. Gente, a gasolina, o Bolsonaro se elegeu com santinhos falando gás natural a 35 botijão, gasolina a 2,50. A gasolina está a R$8 e pouco, tem lugar do Brasil que está a 8,80, e o gás está a 100 e tantos. E o que aconteceu? Nada. João, como que você viu a visita lá do... Porque agora o STF parece que está em cima aí do Carlos Bolsonaro, né? Querendo prestação de contas e querendo saber o que ele foi fazer lá na Rússia com o pai dele. E aí hoje eu vi uma matéria, não sei se foi no Globo, na Folha, enfim, falando sobre a compra de máquinas de triturar papel, máquinas russas. Como que você viu essa articulação aí dessa visita? Porque pouco se fala, né, também sobre isso. Então, essa visita era uma visita que já estava programada há mais tempo. Essa visita não foi uma visita que surgiu agora. Essas programações de visita, elas têm uma antecedência. Essa visita estava programada há mais tempo. Quando da visita, foi de uma semana de arrefecimento do conflito, porque foi uma semana que o pessoal sentou na mesa e tentou ver se dava para levar, se não dava para levar. Então, o bolsonarismo no Brasil tentou catapultar a visita do presidente, como se Jair Messias Bolsonaro fosse o arauto da paz eleito por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Desceu a vergúntia davídica do tronco de Israel para levar a paz até a Rússia. E eles tentaram catapultar isso, só que ficou tão ridículo, porque quando eles sentaram para tentar fazer um acordo, o Bolsonaro estava dentro do avião. Ele estava em deslocamento ainda. Ainda assim, o bolsonarismo, com sua rede de fake news, e grupo de WhatsApp, e grupo de Telegram, e perfil falso de Twitter, e o caramba 4, tentou vender a visita do Bolsonaro, como se a visita do Bolsonaro tivesse sido o garante da paz, e que Bolsonaro estava tendo uma política externa ousada, que ele não estava se alinhando diretamente com o Biden, como se não fosse, né, um misto de estupidez e randomismo, né? E pouco depois,
ocorrem os eventos militares, e aí eles tentaram se descolar disso de tudo quanto é jeito, falando, não, Bolsonaro não teve nada a ver com isso, tal. Em relação ao Carlos, o Carlos é o primeiro vereador federal da história do Brasil, né? Vereadores deveriam, né, ao que tudo indica, ser municipais, deveriam estar cuidando dos seus municípios, mas Carlos Bolsonaro não. Carlos Bolsonaro é uma figura única, ele é o vereador federal, né? Então, assim, ele passa muito mais tempo em Brasília, ou com o pai dele, ou pilotando o Twitter do pai dele, do que ele passa trabalhando no Rio de Janeiro para que ele foi eleito. Só que isso no bolsonarismo não é uma prática só dele, não. Há pouco tempo atrás, a gente teve uma visita também a Dubai, e nós tivemos outro vereador federal de Belo Horizonte indo para Dubai fazer Deus sabe o quê, e as fotos do Instagram dos caras parecem muito com a visita de turismo, né? Quem sou eu para julgar? Né? Devem estar fazendo pactos importantíssimos visitando pontos turísticos em Dubai. Venhamos e convenhamos, a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Então, assim, esta vem sendo uma tradição, que é a tradição de longa data, inclusive, uma tradição patrimonialista, herdamos de Portugal, né, que é de se locupletar da coisa pública. Essas pessoas, e normalmente, né, essa direita mais conservadora, ela tem um discurso moralista muito forte e uma atitude que é diametralmente oposta ao seu discurso. Eles fazem todo um discurso de como a máquina pública deve ser preservada e de como que a esquerda malzona aparelhou toda a máquina pública e usa a máquina pública a seu favor. E quando esses caras entram na máquina pública, eles tiram tudo que eles podem e que eles não podem. Cada cabidinho de emprego, cada DASzinha, cada carguinho no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto escalão que eles podem, eles usam, e eles usam de todas as prebendas públicas para se locupletar, para ganhar dinheiro e enfiar no rabo. Bolsonaro colocou um sigilo de 50 ou 100 anos no seu cartão corporativo. Por que o cartão corporativo de um presidente em viagem tem que ter sigilo de 100 anos se ele só está gastando com alimentação e com hospedagem? Talvez não esteja, né? Então, assim, isso vem sendo uma tradição do governo Bolsonaro, que só se surpreende com ela quem morava numa caverna antes do Bolsonaro ter entrado no poder, ou quem é brutalmente desleal. Porque a verdade é que Bolsonaro foi, durante 30 anos da sua vida pública anterior, um deputado corrupto do baixo clero. Bolsonaro não está fazendo agora nada de diferente do que ele já fez costumazmente durante toda a vida pública dele. Nós estamos falando de um sujeito que dava entrevista falando, mas o senhor tem a residência e está recebendo dinheiro para moradia? Não, eu uso esse dinheiro para comer gente. Cara que é um deputado que fala assim, eu uso o dinheiro público para transar com as pessoas, foda-se, não acontece nada. E nunca aconteceu nada. Então, a certeza da impunidade garante isso. Deixa à vontade, né? Sabe? Então, assim, porque essas são as instituições burguesas, gente. Não adianta a gente se fiar no princípio da institucionalidade burguesa, porque o Estado burguês é uma bancada de negócios para a sua burguesia. Não precisa a gente acreditar que existe um Estado democrático de direito. Ele não é democrático, ele não é de direito. Ele usa o lawfare contra quem ele quer. A face da lei, de acordo com a tabela da Pantone, muda muito. Quem é pobre, quem é preto, quem é favelado, apanha de um jeito que quem é branco não vai, quem é rico não vai. Não existe Estado Democrático de Direito, não adianta a gente se fiar em instituições burguesas. Nossa única possibilidade é uma ruptura, e essa ruptura precisa de ser revolucionária. No Brasil, esse circo da mídia serve aos interesses do grande capital, porque a nossa mídia é uma mídia lacaia da mídia estadunidense, da mídia europeia como um todo. Então, assim, qualquer coisa que o El País, a BBC, a Reuters ou o New York Times falar, a gente vai falar amém, porque essa mídia precisa, porque esses conglomerados estão interligados, né? E, além disso, isso serve politicamente como uma linda cobertura de fumaça. O pessoal fica vendo. E, assim, a guerra vem sendo transmitida de uma forma
muito sui generis, que apesar da gente já ter, né, uma cobertura midiática de guerras muito diferenciada desde lá do Iraque na década de 90, a gente tem hoje em dia a questão das redes sociais que virou quase que uma gamificação da guerra. As pessoas acompanham a guerra e você vê uns influencers, nada a ver, o cara que era influencer de moda, falando, vou explicar para vocês o conflito da Ucrânia. E as pessoas vão torcendo para um lado e para o outro, e quem bota mais coraçãozinho aqui, coraçãozinho de lá. Então, assim, a gente está vendo um novo tipo de manipulação midiática sobre a guerra que também serve a outras coisas, como, por exemplo, né, essa manutenção do status quo. A tendência no Brasil hoje, né, porque Brasil não é para amadores, né? A gente fala tendência no Brasil hoje, amanhã de manhã aparece, assim, os roteiristas da série Brasil estão de parabéns. A cada dia se pula um tubarão diferente, mas a tendência no Brasil hoje é fingir que nada está acontecendo e se tentar uma ruptura pela continuidade, né? Que é se tentar uma mudança gradual qualquer dentro de um pleito burguês, na esperança parúsica de que setores que foram bastante lucrativos. Gente, os bancos não abandonaram o Bolsonaro, porque o Itaú, o Bradesco estão anunciando trimestre sim, trimestre também, os maiores lucros da sua história. E se eles abraçarem o Lula depois, é porque o Lula vai garantir esses mesmos lucros. João, e é importante lembrar de algo aí que você falou sobre a questão da gasolina, né, do combustível, do lucro que os acionistas da Petrobras estão tendo. É importante explicar para o povo brasileiro que o aumento do combustível não é por causa da guerra da Ucrânia, não é por causa da Rússia, nada disso. Não é nem pelo barril. No golpe. O golpe fez com que a mudança, né, a tabela de preços da Petrobras fosse nivelada ao dólar. Então, se a gente está tendo uma crise internacional e o barril de petróleo aumenta 120, 140, 150 dólares, a gente vai nivelar o preço pelo dólar. Só que a diferença é que o Brasil é um país, deveria ser, né, autossuficiente, com a Petrobras, com as refinarias. Aí que tá. Não é mais. Por Exatamente. Quê? Por quê? Porque desde a época do Temer, o desmonte começa no Temer. Né? Depois do golpe, a gente já começa o desmonte no Temer. E o Temer fez um serviço para desmanchar o Brasil que o Bolsonaro não conseguiu fazer. Porque o Temer é pior do que o Bolsonaro porque ele é ruim e incompetente. O Bolsonaro pode ser muito pior na sua intenção do que o Temer, mas ele é completamente ineficaz. Ele é de uma incapacidade digna de pena. Sabe, assim, o Bolsonaro nos faz questionar se Darwin está certo ou se a gente devia voltar a estudar Lamarck, porque como que esse homem sobrevive? Como que consegue alimentar, respirar e não morrer ao mesmo tempo? Enfim, o Temer, ele já começou o desmonte com a privatização da BR Distribuidora. Hoje em dia a gente vende o petróleo para compra de volta. A gente não tem soberania. E isso é uma questão de soberania, gente. Um país que não tem controle sobre suas próprias redes de distribuição de combustíveis e energia, um país que não tem controle sobre sua própria rede satélite, um país que não tem controle sobre a sua própria rede de telecomunicações, este país não é soberano. Não é. Ele pode ser soberano no direito burguês como uma ficção. Na prática, não existe soberania. Você está atrelado de uma forma aos interesses que são transnacionais, enquanto é interessante ser transnacional, porque na hora que precisa ser nacional, volta tudo para os Estados Unidos, volta tudo para a Grã-Bretanha, volta tudo para a Holanda, volta tudo para a França. Essas grandes empresas só são transnacionais quando interessa se evadir da justiça, principalmente para nós que somos povos terceirmundistas. Porque na hora do lucro, esse lucro é todo nacionalizado. Não tem transnacionalidade nenhuma de lucro. Tá? E a BR Distribuidora foi desmontada, os polos de fertilizante foram desmontados, as redes de... Enfim, a gente está tendo um desmanche, o Brasil está sendo desmanchado. É uma política de terra arrasada que vem sendo feita. Tá? João, já que você falou desse negócio aí da política de terra arrasada, só para complementar, eu acho que não é o momento de, por exemplo, se fazer show, né, no Congresso Nacional, com puro entretenimento e sem palavras políticas, discursos vazios. A gente aqui, a Red Flow é um canal que conversa muito com a classe artística. A gente tenta mostrar,
né, para todos nós que trabalhamos na área da cultura, que nós somos trabalhadores, nós somos classe trabalhadora. E eu achei, assim, muito bonito, né, a intenção é muito boa, ver lá o Caetano Veloso chamando todo mundo, indo para a frente do Congresso, mas, assim, ficou provado por A mais B que a classe artística chegou com um atraso gigantesco. Isso daí tinha que ter sido feito há 4, 5, sei lá, ali no golpe a gente já tinha que estar fazendo isso. Então, assim, foram 20 mil pessoas ali, para horas depois os caras simplesmente fingirem que absolutamente nada aconteceu, e aí o Arthur Lira passou lá a PL 191. E passa o trator com tranquilidade, porque ele sabe o limite dessa pressão. Gente, petição no Avaz não derruba Bastilha. É verdade. É isso, a gente tem que entender o limite de certas coisas. Sabe o que pôs pressão de verdade? Nossos povos originários em posição de guerra, estacionados em Brasília, de arma na mão, peitando as forças civis durante 30, 40 dias, sem nenhuma mídia falar que eles estavam lá. Você não sabia que os caras estavam lá. Era uma dificuldade gigantesca de você ver uma discussão sobre marco temporal de alguém falando que os caras estão lá, que estão fazendo greve de fome, que estão com arco e flecha na mão, que estão com facão, que estão organizados, que estão na porta, que estão pondo pressão. Puseram pressão. Agora, o artista vai lá, canta, faz um discurso muito lindo, subiu a hashtag, foi trend topics e... porque não tem organização política por trás. E quem destruiu... Aí a gente tem que dar a César o que é de César. Parabéns, Partido dos Trabalhadores, que durante todo o período que você teve no poder, destruiu as mobilizações de base da política brasileira. Tanto que quando tomou o golpe compassivamente, sem chamar rua. João, por quê? Antes da gente... A gente já está chegando no final, mas antes da gente... Eu queria finalizar com esse tema aí. Deixa eu só passar mais um vídeo aqui para a nossa audiência, que aí a gente fecha, segura essa ideia sobre a falta de mobilização nas ruas, que eu só vou passar mais um vídeo aqui para a gente fechar esse tema sobre a questão da cobertura da imprensa, que inclusive é um vídeo feito por uma mídia que está censurada na Europa, em todo o continente europeu, que é eu não vou falar o nome aqui, mas eu vou passar. Olha lá. European, I have to choose those words carefully too, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. It's really emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles and his helicopters and his rockets. Et on parle pas là de Syriens qui fuient les bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent à leurs voitures qui ressemblent à nos voitures. Now the unthinkable has happened to them. And this is not a developing third world nation. This is Europe. On est au 21e siècle, on est dans une ville européenne et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan. Vous imaginez? É só para o pessoal ter aí um gostinho do que nós aqui na União Europeia estamos tendo que engolir. Né? É isso que é o eurocentrismo com doses de orientalismo rasteiro, né? Porque aconteceu o inimaginável. Eles são brancos, como nós. O sírio ser explodido, a criança síria, tudo bem, ela é marrom. O iraquiano ser explodido, ok. O latino ser explodido faz parte. Não existe a mesma comoção porque não é dado o mesmo estatuto ontológico. Nós estamos falando aqui de ser não ser igual a ser. Nós estamos falando aqui de gente que olha para nós que somos periféricos do mundo e não consegue enxergar na gente um outro ser humano. É uma outra coisa. A comoção que vem dos olhos azuis e dos cabelos louros. De gente na cidade civilizada que dirige um carro igual o nosso. Ou seja, só é humano se está ali na cercadinha. Aí é considerado gente. Aí é digno de ter compaixão, é digno de sentir sentimentos de solidariedade. Não existe sentimento de solidariedade para nós, terceiros mundistas. Né? E aí, gente, eu volto no Fidel. Fidel foi visitar o Chile pouco antes do Allende sofrer o golpe.
E o Fidel ficou com um mês lá. E essa visita do Fidel é muito engraçada, porque o povo ficou louco. O povo achava que o Fidel ia dar um golpe no Chile, junto com Allende e tal. E o Fidel ficou muito tempo, o Fidel não ia embora. E o Fidel falava, não, eu vou ficar mais 2 semanas. Não, mas eu vou ficar mais 1 semana. E o povo tava louco lá com o Fidel lá. E o Fidel fala dessa visita dele, ele fala o seguinte, olha, eu admoestei o Allende e falei assim, Allende, você tá perdendo a rua. Quem perde a rua, perde o poder. Quando eu vejo manifestação na rua, eu vejo o pessoal da direita e não vejo o seu. Quem perde a rua perde o poder. Pouco tempo depois, a gente sabe o que aconteceu. Foi a mesma coisa que aconteceu no Brasil. Houve uma despolitização a partir de uma inserção que se teve, catapultada por uma crise sistêmica do capitalismo, aonde as pessoas foram garantidas a sua cidadania por meio do consumo. Perdeu-se a rua. E perdeu-se tudo. E se não se fizer nada, se perde de novo, porque esse tipo de aliança interburguesa, essa aliança com esses setores reacionários, são sapos que vão carregar escorpiões. Vai chegar uma hora que o escorpião vai sentir uma vontade louca de dar uma ferroada e vai ser mais forte do que ele. João. Errado é o sapo que não aprende. Eu e a Andréia, a gente estava até falando, né, Andréia, aqui em off, eu acho que é um exemplo claro do que está acontecendo, igual o presidente do Peru, né, o Pedro Castillo, ele está aí quase a ponto, né, Andréia, de sofrer um impeachment, por quê? Porque fez um programa de governo conciliando, assim, de uma forma pesadíssima com a direita no Peru, né, eu queria até, antes de passar a palavra para o João, passar a palavra para a Andréia, para ela complementar essa questão. E aí a gente passa para essa parte final, João, porque eu quero saber como que está aí a sua análise em relação a Alckmin na chapa, na falta de ver aí o Partido dos Trabalhadores pesado na rua, da conversa com o povo, que a gente tem que abrir o olho, que a gente está num momento aí que se a gente vacilar, não está fácil. Então eu vou passar a palavra para a Andréia e depois ela faz a pergunta e você finaliza. É que também, né, a gente sabe que em países como o Peru, como a Colômbia, que tem umas tradições de conflito armado muito forte e que são apresentadas como democracias, mas que tem um nível de autoritarismo muito forte, no final das contas, se os caras não conciliam, vão ser assassinados. Na Colômbia, muito mais claramente que, por exemplo, no Peru. O problema é que o Castillo ou fazia a conciliação, ou era tirado de lá mais cedo que agora, mas o problema é que ele, de qualquer jeito, vai ter essa inestabilidade política, o governo todo, se ele não sair antes. Mas, de qualquer jeito, o fato que ele tenha sido eleito fala da correlação de forças que está mudando um pouco nas bases da população peruana, que é o que está acontecendo acá na Colômbia, né? Que o Petro, por mais que ele não seja um cara de esquerda, e esse é um debate muito forte aqui, tem muitas pessoas que acreditam, e obviamente a direita vende a ideia que ele é comunista, tomara que fosse, mas de jeito nenhum. Mas o fato que ele esteja perto de ganhar as eleições fala do que está acontecendo na base da disputa política na Colômbia. Então, é claro que os caras podem se aproximar, do poder, e no caso do Castillo, chegar ao poder, porque ele tem que conciliar. Se eles não conciliam, eles não vão chegar de jeito nenhum. Dizer, o Petro tem alguma possibilidade de ser presidente, porque o cara está mais perto da direita que da esquerda na Colômbia. Claro, o cara é humanista, a gente pode falar que o cara é liberal, que ele vai defender muitos direitos que estão sendo atacados constantemente pela extrema-direita, mas isso não faz dele um cara de esquerda. Então, essa conciliação, dentro de um Estado burguês, é necessária para um cara desses chegar no poder, senão não vai chegar. Tanto porque, eleitoralmente, eles não vão deixar que vão fazer um golpe, ou porque vão fazer um golpe diretamente e vão atacar. O problema é, e aí eu concordo com o João, como isso é respaldado pelas ruas. Entre mais organização social da esquerda tem, eles têm mais possibilidades de fazer algo menos próximo da direita. Entre menos
respaldo popular, eles vão ter que conciliar ainda mais com a classe dominante. E, além do gosto pessoal que eles tenham por o discurso de direita, que a gente também não sabe. Por exemplo, a gente sabia que Castillo tinha uma linha conservadora, em termos pessoais, em termos, digamos, de pensamento social. Então, aí, tudo isso entra no jogo político quando eles têm que se colocar no projeto que eles vão defender ou o tipo de aprofundamento em termos da esquerda que eles vão levar para frente. Que aí, falando rapidamente, eu estava comentando para a Stephanie que o grande ganho da esquerda nessa eleição foi a expressiva votação que teve a candidata da esquerda, que era Francia Márquez, uma mulher negra, liderança social e popular, e isso vai levar a que ela tenha o projeto dela, que ela representa, que é um projeto feminista anticapitalista, tenha algum lugar num possível governo do Gustavo Petro, que eu acho que não vai ter. Tomara que esteja errada, mas porque ela teve esse respaldo. E ela pode ter algum tipo de negociação, mas o cara vai negociar mais com a burguesia liberal, que eles tiveram uma votação ainda mais expressiva, tem uma maquinária. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente pensa como se dão as organizações políticas nos países. E só para terminar, antes de fazer a pergunta para o João, eu acho que a importância que tem para as pessoas no Brasil, por exemplo, de se acercar, de se aproximar, estou falando, a conhecer a história da América Latina, e em particular da Colômbia, é porque a Colômbia foi esse laboratório que falou o João, mas isso que está acontecendo no Brasil nos últimos 4 anos, aconteceu na Colômbia faz 3 décadas. Então, a forma em que isso foi levado historicamente aqui é uma forma de entender o que pode passar no Brasil. Isso que vocês estão achando absurdo de ser um produtor de petróleo e comprar gasolina é o que passa aqui desde a década dos 90. E pela primeira vez, o Brasil tem uma gasolina mais cara que a Colômbia. E a Colômbia tem, desde a década de 90, dolarizada, tipo, levada aos preços internacionais do petróleo, o valor interno da gasolina, que a gente compra gasolina, produtor de petróleo. Então, isso que está acontecendo com os povos indígenas é o que acontece aqui historicamente. E como assassina lideranças indígenas semanalmente, quando melhor vai, porque quando se não é diariamente, é o que pode acontecer no Brasil. Como estão armando civis nas zonas rurais do Brasil, pode levar a repetir o histórico do paramilitarismo na Colômbia. Então, é importante que a gente esteja mais próximo da história do Centro-América, da história da América Latina hispano-falante, porque isso fala de rumos que pode tomar o Brasil. E, nesse sentido, eu queria perguntar para o João como você vê justamente essa questão das relações da esquerda brasileira com a esquerda do resto da América Latina, particularmente da Venezuela e de Cuba. Como isso tem ou isso sobre o que fala do que está acontecendo internamente na esquerda brasileira. Certo. A gente tem um trocadilho muito cretino em português do Brasil, que é: você não merece palmas, você merece o Tocantins inteiro, né? Assim, sua fala foi perfeita, eu não podia me sentir mais representado, nem concordar mais com ela. Acho que sua fala foi, assim, fulcral, você foi direto no ponto, né? A gente tem que entender os limites que existem operacionais dentro do que é a fraude eleitoral burguesa, sendo muito direto, né? A gente sabe que são, na melhor das suas hipóteses, né, reformistas e conciliadores, que, se não fossem muito reformistas e muito conciliadores, jamais chegariam aonde chegam. E é muito irônico, porque o Petro, que todo mundo que acompanha a Colômbia sabe que ele se distanciou muito do passado que um dia ele teve, é vendido midiaticamente para fora ainda como se fosse o guerrilheiro do M19 lá de trás, né? Então, assim, os caras
para tentar já colocar uma pressão, né, que vai ser uma pressão muito grande, porque assim, gente, qualquer mudança na América Latina já é muito doída. Uma mudança na Colômbia, que é o garante dos Estados Unidos e da sua política para a região, muito mais difícil. Então, assim, o trabalho dos nossos companheiros, dos nossos camaradas na Colômbia é um trabalho que beira, que raia o impossível. É muito mais difícil, muitas vezes, que o nosso próprio trabalho aqui. E ainda assim, né, estes reformistas e esses conciliadores vão ser vendidos pela grande mídia como se fossem comunistas, como se fossem revolucionários. Isso acontece com Petro, isso acontece com Lula, isso acontece com qualquer pessoa que não seja brutalmente conservador de extrema direita. Se o cara for pouco de direita, já é o bastante para, em algum momento, ele dar alguma declaração que vai colocar ele na lista atualizada de comunistas do momento. Né? Uma segunda coisa que a camarada falou que é espetacular é o tanto que nós brasileiros, e isso é um erro histórico, da nossa formação enquanto povo, que a gente reitera muitas vezes nós as esquerdas. Somos muitas vezes alijados e afastados de Nuestra América, a gente desconhece profundamente, né? Isso principalmente acontece em setores mais liberais ou em setores sociais democráticos reformistas. Dentro da esquerda revolucionária tem-se uma luta constante para se conhecer melhor os nossos grandes autores, os nossos grandes textos, a nossa história comparada, o tanto que as coisas nos aproximam, porque tirando a língua, nós só temos similitudes. Nós estamos muito mais intestinalmente ligados a Mariátegui do que nós estamos a qualquer outro autor ocidental que está na França escrevendo da sua torrezinha de marfim acadêmica. Né? E a gente cria e a gente tenta fazer uma luta continuada aqui no Brasil, na parte de publicação, na parte de propaganda, na parte de agitação, para que a gente traga cada vez mais esses conhecimentos, para que a gente traga cada vez mais este saber, para que ele possa ser usado na esquerda. Né? Nesse sentido, você tem diversas editoras aqui no Brasil, Expressão Popular faz um trabalho muito bom nesse sentido, né? Vira e mexe, sai alguma coisinha, ou outra no Boitempo, Nova Cultura, enfim, você tem várias. A gente traduziu há pouco tempo atrás um livro do Walter Rodney, que não tinha em português do Brasil, aquela coisa absurda, você pensar, né, um clássico desse não tinha. Gente, nós estamos traduzindo Mariátegui até hoje, tá? Até hoje. O Peronecemos ao Peru, que é um livro que todo cidadão latino-americano devia ler, né? Temos da Nuestra América, não tem em português. Né? Nós estamos, assim, quase 100 anos já da morte, né? Essa década agora, no final dela, vai fazer 100 anos. Né? Então, assim, e nós não temos isso aqui hoje. Então, assim, isso ainda é para nós uma batalha, mas a gente vê as organizações, de fato, da esquerda revolucionária brasileira muito mais próximas desse internacionalismo solidário, principalmente com a nossa América, tá? Então, por exemplo, há pouco tempo atrás tiveram algumas tentativas de ataque contra o consulado venezuelano, que a gente conseguiu fazer mobilizações em massa por todo o Brasil para defender. A gente tem os institutos de amizade, né, com Venezuela, com Cuba, né? A Nova Cultura, por exemplo, publica muita coisa, né, da Revolução Cubana e coisas atualizadas da Revolução Cubana, muitas vezes em parceria com a própria Embaixada de Cuba, a Expressão Popular da mesma forma, a Boitempo também tem muita coisa de Cuba, enfim, a gente tem publicação, ciclos de estudo, uma aproximação maior, e os próprios partidos da esquerda revolucionária têm ligações intestinas com os partidos em cada um desses locais, muitas vezes menores do que nós gostaríamos que fosse, mas tem. No meu caso, como maoísta, eu também posso dizer que dentro do nosso campo no Brasil, né, a gente também tem ligações muito intestinas com os nossos companheiros de toda a América do Sul, até porque, né, o maoísmo sul-americano foi muito importante, pese qualquer pesar, pede discordâncias teóricas que a gente venha a ter ou não, né, e a gente tenta manter vivo essa solidariedade proletária que é tão importante. Né. Ao fim e ao cabo, para tentar arrematar e falando um pouco da nossa situação política, a gente vai ter uma situação política muito análoga
com o Lula ao que é a do Petro, né? A gente vai ter um reformista, progressista, conciliador, que é óbvio, muito melhor do que o Bolsonaro, mas um Cone é muito melhor do que o Bolsonaro, o conceito de solidão é melhor do que o Bolsonaro, um picolé é melhor do que o Bolsonaro, isso não é uma base, né? Assim, a barra está tão baixa que qualquer coisa é melhor. Só que o que a gente vê é a casca de banana logo ali na frente, e eu acho que vai ser difícil de evitar o escorregão, porque a gente vê repetir o mesmo tipo de aliança. Stephanie falando aqui do Alckmin. Gente, quem foi o Alckmin uma vida inteira política? Né? O que este homem representa? Quais são os setores que ele representa? Não Vai existe, rezar todo dia pro Lula morrer. sabe? Não existe como você servir a dois senhores antagônicos ao mesmo tempo. Um dos dois está sendo enganado. Eu não posso servir ao mesmo tempo ao proletariado e ao empresariado. Eu não posso servir ao mesmo tempo ao campesinato e aos ruralistas. Um dos dois está sendo enganado. A gente sabe para que lado que essa corda rompe. Né? Então, assim, não nos enganemos. A gente tem que entender que não é esse o horizonte de mudança que a gente, de fato, precisa para uma mudança. Usando a metáfora que é horrorosa, mas que é muito verdadeira, se alguém te serve um prato cheio de cocô e põe confete em cima, o confete não deixa de fazer com que você esteja comendo bosta. O capitalismo é um prato de cocô, o reformismo é o confete. Não tem como se reformar o irreformável. Não existe salvação para este sistema. A única salvação é uma ruptura revolucionária. Agora, para isso, tem que ter organização. Só que o que eu gosto de lembrar é que se as pessoas contassem para Lenin, no meio da década de 10, quando estava no exílio, que, olha, Lenin, daqui uns 7, 8 anos você vai estar na Rússia, comandando a primeira revolução que vai dar certo no mundo, ele ia virar e falar assim, será, cara? Que loucura. Né? Então, às vezes, as situações históricas se apresentam de uma forma que a gente não sabe como ela vai se dar. O que a gente precisa é de estar preparado para elas. A gente precisa de se preparar para construí-las. Nesse sentido, tem 3 palavras que eu deixo para todos os jovens, para todas as pessoas que estiverem nos ouvindo. Organização, organização e organização. A gente precisa de se organizar. Nós estamos num ponto em que eu não tenho nem como discutir com você aonde você vai organizar ainda. Quero que a gente chegue num ponto que esteja todo mundo tão bem organizado que dê para eu virar e falar assim, olha, camarada, eu gostaria que você se organizasse em um outro lugar que eu acho um tanto quanto reformista, essa postura do seu... Mas eu não estou nesse ponto ainda, eu estou no ponto de falar assim, se organiza pelo amor de Deus. Porque a gente precisa disso. A gente precisa de ser esta ponte para o futuro que a gente quer construir. Isso depende de cada um de nós e pode parecer muito grande, mas é verdade, gente. Se um maluco chega num lugar e começa a empurrar a parede, todo mundo olha e fala assim, porra, tem um maluco empurrando a parede. Se 1000 malucos empurram a parede cai. Então, assim, as coisas são muito mais possíveis e factíveis do que elas parecem em algum momento. E vamos só lembrar o seguinte, gente. A revolução na Indochina, quando começa na salinha, né, com o Giap, com o Ho Chi Minh, com mais 10 gatos pingados, era 12 gatos pingados com 3 trabucos. Pega as fotos dos congressos do Partido Comunista Chinês da década de 20. Pega as fotos do congresso do POSDR no exílio, na virada do século. As coisas são muito mais possíveis e muito mais difíceis ao mesmo tempo do que a gente imagina. Né? Mas a gente tem que construir ela para que a gente faça. É o campo do sonho dos comunistas. Se a gente construir, eles virão. É isso. João, queria agradecer demais sua participação. Foi excelente. A gente teve aqui mais uma aula. Não é a primeira vez que o João está aqui, é a segunda vez. Inclusive, eu deixo aí a dica para quem quiser assistir o primeiro vídeo do João Carvalho aqui no La Migra. Também é uma outra aula. Aproveitar também aqui e fazer rapidinho, João, antes da gente se despedir, um merchan aqui do próprio canal da Red Flow, porque nesse final de semana a gente teve aí
a sorte, né, de poder voltar a fazer entrevistas presenciais. E aqui, ó, a gente fez uma entrevista com a Prica Amaral, que é a guitarrista e fundadora da Nervosa. A gente fala sobre música, sobre nova formação e sobre a questão do conflito aí na guerra, né, da Ucrânia e da Rússia, porque é uma banda que tocou nos dois países. Então ela fala da experiência dos dois países e presta aí solidariedade a ambos os lados, né, que eu acho que é o papel que a gente tem que fazer. Então, eu queria também agradecer a todo mundo que esteve aqui. Obrigada, Andréia, por dividir a bancada aqui comigo mais uma vez. E, João, vou passar a palavra para você fazer as considerações finais e deixar aí para a galera o Sommelier de Liberal, que é um programa, assim, que eu vou te falar que é maravilhoso. Inclusive, estou aqui convocando Laura Sabino para vir aqui na Red Flow também falar sobre isso. Não, eu faço a ponte. Eu vou avisar para a Laura que ela foi intimada e que ela tem uma obrigação moral. Porque, ó, o Sommelier de Liberal é incrível, então eu vou deixar aí você falar um pouquinho mais para a nossa audiência também poder conhecer. Gente, para quem porventura não me conhecia, né, meu nome é João Carvalho, sou militante comunista e tenho um canal aqui no YouTube também, que é o Assim Disse o João. Então, se você quiser me acompanhar, qualquer rede social minha é Assim Disse o João, tudo junto, tá? Tem um canal no YouTube, tem canal na Twitch, tem Instagram, tem Twitter, tem de tudo um pouco. Lá, de 15 em 15 dias, né, a gente faz o Sommelier de Liberal, que sou eu e a Laura Sabino reagindo ao pior, às profundezas, né, do liberalismo BR, né, para a gente tentar, né, por meio de um pouco de humor também, a gente trazer essa questão paidêutica de fundo, né, e o nosso objetivo é tirar as crianças, né, do seio do liberalismo e colocá-las na teta de Marx, né, e é isso que a gente vem fazendo na nossa militância nesses ambientes virtuais. Vou aproveitar o ensejo também, vou fazer um anúncio, né? Hoje eu lancei um catarse de mais um livro, a gente tem uma produção muito grande aqui no Brasil, dessa vez a gente traduziu um clássico do Grover Furr, o Khrushchev Lied, Khrushchev Mentiu, que fala sobre as mentiras do 20º Congresso e como que elas foram, né, o começo do cadafalso que levou à queda da União Soviética. Então, quem tiver interesse também em adquirir nosso lindo livrinho, catarse.me/Furr, Furr escreve F-U-R-R, né, do Grover Furr, vai estar disponível nos próximos 60 dias. Quero agradecer demais, Esther, agradecer demais, André. Foi um prazer incomensurável para mim, segunda vez já aqui. Prazer incomensurável conhecer a camarada. Falas espetaculares, fiquei muito honrado mesmo aqui, e quero dizer também, né, que espero que a segunda de muitas, então de vez em quando vocês estiverem querendo alguém que fala muito sem parar, você fala assim, não, hoje eu tô cansado de falar, hoje eu quero ouvir, aí você chama e fala assim, bom dia, João, e aí eu falo 45 minutos, é assim que funciona. Muito bom, não, mas é um prazer pra gente te ouvir, né, Andréia? Vou passar a palavra pra Andréia para ela fazer as considerações dela também. Sem dúvida, é um prazer, muito obrigada. Eu faço um convite para as pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo também para que procurem algo de informação sobre o que está acontecendo na Colômbia, agora que a gente acabou de passar por eleições 2 dias atrás, a violência não para e provavelmente com os resultados eleitorais que deram não uma vitória total, mas um lugar importante para a esquerda, a violência provavelmente vai aumentar. Então, para as pessoas que possam encontrar outras informações, procurar por outras informações, e só agradecer de novo ao João por nos acompanhar o dia de hoje. É isso, gente. Agradeço. Pois muito bem, jovem, o vídeo terminou e você está aqui. Por quê? Porque você vale muito. É fera. Então não esqueça de curtir o canal, não esqueça de compartilhar, não esqueça de ligar o sininho, não esqueça de se inscrever. Quer entrar no clube dos canais, ter acesso a várias coisas exclusivas e ajudar o Rafa e a Nuni, entre no clube dos canais. Mas, João, eu quero ajudar em outro lugar. Entre no Apoia-se. João, eu quero ajudar no terceiro lugar. Entre no Padrim. Tem várias formas de você ajudar esse canal. E se você também quiser conhecer os outros projetos do Tio, o Tio tem a Rede Roxa, que a gente não pode falar porque dá ruim. E tem também o Catarse do Tio, que tá on linha. Então, entre aí
catarse.me/fur, né, para você conhecer o Khrushchev Mentiu. Vai ter vídeo em breve sobre o Khrushchev Mentiu, baita vídeo topster, aguardem, confiem, tem muita coisa boa vindo aí. E agora tá na hora do meu, do seu, do nosso, do paraíso do nosso copão, paraíso do copão, olha o copão aqui, paraíso do copão. Nós temos 3 copão para você. Primeiro copão perene, beijo menino Klaus, te amo na boca, não disse qual, das Ciências Revolucionárias. Assim disse João, tudo separadinho, você ganha 10% de desconto. Você quer comprar livros da Boitempo, agora você pode com descontos 20%. Assim disse João, 20% de desconto em todo o catálogo da Boitempo. Compra do link do tio que tá no negócio aí, que você ajuda. Cai um capilé pro tio aqui se você comprar do link do tio. Se você não comprar, não tem problema, o importante é você ter o desconto. E finalmente, nosso terceiro cupom que voltou, a Revolustor voltou, e agora você pode comprar a partir de 2 pôsteres no seu carrinho, 20% de desconto em todo o seu carrinho. Então é isso, jovens. Amanhã, terça-feira, tem uma baita live com o professor João Cláudio Patrônico Pitilo, e vai ter o sorteio de 3 livros gigante, maravilhoso, na sua casa. O sorteio tá no Instagram, corre no Instagram e participa do sorteio. Quarta-feira tem leitura do mal, dá trabalho demais. Ouve, eu e o Rafa fazemos com muito carinho, muito amor, mas dá um trabalho, ninguém vê, a gente fica triste. That makes me a sad panda. Então não me deixe ser um panda triste. Veja os vídeos do tio. Na sexta-feira tem vídeo inédito. E se reclamar, a gente coloca mais vídeo. Tem vídeo de corte, no canal de corte. Entra no canal de corte. Tem tudo, gente. É uma loucura. É doideira. Tchau, Brasil! Acabou. Karl Marx, o gênio, escreveu o Capital. Lenin na Rússia e na China tem o mal. E o Che Guevara em Cuba toca internacional.